em teoria e técnica psicanalítica e junguiana e vou falar com vocês agora sobre a simbologia do tarô e a projeção do inconsciente. Esse conteúdo foi um conteúdo que eu tratei no meu artigo de conclusão da pós-graduação, né? Eu sou especialista pelo Instituto Âmago, na Academia de Terapeutas, e nós achamos interessante trazer esse trabalho na forma de apresentação, trazer alguns temas que eu tratei no artigo para nós conhecermos um pouco mais a respeito dos símbolos pictóricos do tarô, de que forma isso se relaciona com a teoria junguiana e como o tarô pode ser aproveitado dentro do setting terapêutico como uma técnica projetiva. Bom, Jung, uma frase bastante conhecida dele é a respeito de que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Com isso, eu gostaria de frisar que a intenção desse trabalho não é tratar o tarô aqui, estudá-lo como oráculo, como instrumento de adivinhação, como o tarô geralmente é conhecido. O objetivo desse estudo é nós conhecermos de que forma o tarô se relaciona com o inconsciente, com o seu conteúdo e de que forma ele pode ser usado de uma forma terapêutica. O Jung, ele estudou muitas religiões, mitos, símbolos, inclusive oráculos, né? Como o próprio tarô e o I Ching. E ele sempre sofreu muito preconceito, apesar de ter estudado todos esses elementos como psicólogo, como estudioso da mente e do comportamento humano, e não como um seguidor de qualquer religião, ou para vivenciar realmente esses oráculos ou estudar as religiões vivenciando-as, mas sim realmente como psicólogo que ele era. E eu vou falar um pouco a respeito dessas questões de Jung, falar um pouco da teoria junguiana, de alguns conceitos que eu julgo necessários, principalmente para quem não tem muito conhecimento ainda sobre a teoria junguiana. Então, Jung era um psiquiatra suíço, ele nasceu em 1875 e fundou a psicologia analítica, ou a psicologia complexa, que é baseada no estudo dos complexos. Algumas pessoas têm conhecimento de que Jung caminhou muito tempo com Freud, compartilhou de suas ideias, durante cerca de 6 anos eles estiveram aí juntos, mas a partir de uma obra de Jung, Símbolos da Transformação, onde ele trouxe alguns conceitos que divergiam de Freud, eles então romperam o relacionamento. Alguns conceitos pertinentes da teoria junguiana eu vou tratar agora com vocês para que fique mais compreensível o que nós vamos falar à frente. Então, Jung, ele considera libido como energia psíquica geral e não como uma energia de cunho sexual, como Freud considera na psicanálise. Jung também entende que o homem nasce como um todo e ao longo da vida deve desenvolver esse todo. A personalidade total dá-se o nome de psique. É o nome que nós encontramos na teoria junguiana e que também denomina alma. A alma também se chama psique, então nós podemos entender o conceito de psique na teoria junguiana como um ser completo, que engloba mente, sentimentos, pensamentos, realmente a mente do homem, não só no aspecto físico, mas num conceito mais amplo. O desenvolvimento do eu pela autoconsciência é o objetivo da individuação. A individuação é um dos pilares da teoria junguiana, onde Jung entende que através da individuação o ser humano torna-se o que ele realmente nasceu para ser e se distingue dos outros indivíduos. Por isso, individuação. A psique tem numerosos sistemas diversificados, mas interatuantes.
podemos distinguir três: consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Essas estruturas também são diferentes, né, do que foi preconizado por Freud. O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens latentes, denominadas imagens primordiais ou arquétipos, sobre os quais nós falaremos um pouco mais adiante, conceituando direitinho os arquétipos. Alguns arquétipos são tão importantes na formação da personalidade e comportamento que Jung deu-lhes atenção especial: a persona, a ânima e o ânimos, a sombra, o ego e o self. Bom, falando sobre inconsciente coletivo, no livro de Jung, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, na página 51, ele conceitua: o inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um inconsciente pessoal, pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal, não sendo, portanto, uma aquisição pessoal. Os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto, não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à hereditariedade. O conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. Então, o inconsciente coletivo, ele é como como se fosse uma grande biblioteca com obras a respeito de muitos conteúdos. E essa grande biblioteca, ela é repassada, todo esse conhecimento presente nessa grande biblioteca, ele é repassado através das gerações, através dos séculos, inconscientemente. Ele vai sendo herdado, né, a cada geração, e ele não é diretamente acessado, mas ele é conhecido pelas manifestações do arquétipo, que são os conteúdos do inconsciente coletivo. Então, esse inconsciente coletivo, ele vai sendo conhecido de diversas maneiras e fica sendo aí um grande repositório de imagens que são potenciais, características que são conhecidas por toda a humanidade através de todos os tempos. Então, um exemplo que a gente pode, um exemplo simples que a gente pode dar desse inconsciente coletivo e de como isso acontece é, por exemplo, o exemplo da mãe, que em todas as culturas sabe-se o que é uma mãe, né? O que é uma figura materna. Independente da língua que se fale, do tempo em que se viveu, esse conhecimento foi sendo passado a cada geração de forma mesmo inconsciente. Então, todos os povos de todos os tempos têm a capacidade de distinguir o que é uma figura de uma mãe, por conta de características, de potenciais envolvidos nessa imagem. Os arquétipos. Segundo Jung, o inconsciente coletivo não se com essa heroína. Então, aqui nós temos 3 exemplos de imagens, de imagem arquetípica de heróis em diversos tempos, né? Sansão é um herói da história antiga. E nós temos aqui 2 imagens mais atuais, que conforme o conteúdo de cada pessoa, conforme a sua cultura, naquele momento atual, esse arquétipo ele vai recebendo, a forma do arquétipo vai receber um conteúdo e vai adquirir um formato, se apresentando como uma imagem arquetípica. E por fim nós temos o símbolo, que é a representação do significado. Ele condensa aí o significado daquelas características, os potenciais de um arquétipo. Segundo Jung, o símbolo, no entanto, tem a grande vantagem de conseguir unificar uma única imagem, fatores heterogêneos ou até mesmo incomensuráveis. E o símbolo aqui, nós temos a imagem do super-homem, o brasão, né, que fica aqui no peito do super-homem. É uma imagem muito simbólica do que é um herói. Quando nós vemos esse S aí do super-homem, nós já sabemos do que se trata. Instantaneamente nós pensamos no herói. E também a capa. A capa é um símbolo muito forte do herói, nos leva imediatamente para esse significado. E é isso que o símbolo faz, né? A palavra símbolo em grego significa símbolo, que é colocar junto. Então, o símbolo ele faz isso, ele coloca ali uma imagem junto com o significado, junta, e condensa isso, trazendo uma mensagem muito clara em relação ao arquétipo.
sobre Jung e os símbolos, de que forma Jung tratou os símbolos, nós podemos dizer que ele valorizou os caminhos não racionais de manifestação do conteúdo inconsciente. Segundo ele, não somente os sonhos são via régia dessa manifestação, como também os devaneios, os sonhos acordados, as fantasias, a linguagem simbólica, que é do que nós estamos falando hoje, o trabalho, a arte e a religião. No começo de sua carreira no hospital por Gosling, Jung descobriu que, em relação às pessoas com doenças mentais, o inconsciente claramente se revela por sintomas diversos, como as alucinações, como as visões e diversas verbalizações. Entretanto, em relação às pessoas que não apresentam transtornos, o inconsciente se manifesta com maior clareza por fenômenos ocultos, no simbolismo religioso, na mitologia, na astrologia e nos sonhos. Então, Jung viu aí realmente um caminho muito promissor para se conhecer os conteúdos do inconsciente, que não são diretamente acessados, né? Não são como uma pasta de computador, onde nós clicamos e acessamos o que está no inconsciente, no nosso inconsciente. Esses conteúdos se manifestam por vias diversas e aí então eles são conhecidos. Falando um pouco a respeito do tarô, do que se trata, uma breve introdução sobre a história do surgimento do tarô, que não tem comprovação, não se sabe ao certo, ainda é bem desconhecida a origem do tarô, não se sabe quem criou, onde exatamente surgiu, mas algumas hipóteses que são levantadas, sem comprovação ainda. A origem do tarô é incerta, embora a sua existência remonte a pelo menos 6 séculos. Alguns estudiosos apontam ligação entre o tarô e a antiga Babilônia. A maioria dos estudiosos acredita que o tarô surgiu no Antigo Egito, antes da Era Comum, tendo as primeiras cartas surgido na Europa no século XIV. Existem versões de que os arcanos maiores vieram do Egito para a Europa e de que Moisés, conhecedor das artes dos sacerdotes do Antigo Egito, levou as cartas à Palestina durante o êxodo do povo israelita, ligando-os à Cabala e ao seu alfabeto. Essa versão existe por causa da história bíblica de Moisés, que era um hebreu, mas foi colocado sua mãe para salvar a vida de Moisés durante a grande matança, né, dos filhos do sexo masculino entre os hebreus. A mãe dele, para salvá-lo, colocou dentro de um cesto, colocou no rio e ele foi achado pela filha de Faraó, que se banhava no rio, encontrou e o criou dentro das tradições e da cultura egípcia. E por isso há essa versão da qual eu falei por último, mas também sem comprovação. E falando a respeito um pouco da estrutura do tarô, eu não vou dar muitos detalhes, porque realmente o estudo não se trata do tarô, de estudar o que é o tarô, as suas cartas, mas sim da simbologia, que é uma simbologia arquetípica e como ela se relaciona com a teoria junguiana. Então a estrutura do tarô, os tarôs que hoje nós conhecemos, né, a grande maioria deles tem 78 cartas, onde são 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. A palavra arcano significa segredo. Então é como se cada carta dessa revelasse realmente ali, né, um segredo, conta uma história secreta, oculta. Os decks de tarô, os decks são os baralhos, né, os diversos baralhos de tarô, podem ter 2 sistemas, são os sistemas hoje mais conhecidos, que é o da esquerda, o tarô de Marsella, o mais antigo e conhecido, que surgiu na França entre os séculos XV e XVI. Esse tarô de Marsella foi o tarô estudado por Jung, foi o tarô que ele pesquisou e é um tarô muito estrutural, é um tarô realmente muito simbólico. Os símbolos não têm uma interpretação fácil, é realmente para um estudo muito avançado dessa simbologia, né? Tanto dos números, quanto das cores, quanto das figuras, do que aquelas figuras que são figuras bem medievais representavam, quanto os símbolos alquímicos. Então, esse é o tarô de Marsella, que vocês estão vendo à esquerda. E à direita tem o tarô no sistema Rider-Waite ou Waite-Smith, que foi criado em 1910 pelo místico britânico Arthur Edward Waite. A gente consegue ver aí uma grande diferença entre os 2 sistemas, porque o Waite, ele traduziu o conteúdo das cartas do
tarô de Marselha, tanto a simbologia dos números quanto das cores, interpretou esse conteúdo e trouxe imagens que são mais inteligíveis, de mais fácil compreensão, né, quando você visualiza o tarô. Então aqui vocês podem perceber que no tarô de Marselha, que é o primeiro que está à esquerda, nós temos uma carta, é a carta do 9 de espadas. Você consegue perceber que tem alguma coisa a ver com espada, porque tem uma espada aí cravada no meio da figura, mas os demais elementos você realmente não consegue saber do que se trata. Consegue saber apenas a numeração 9, que é escrito em algarismo romano, de um modo muito antigo, não um modo que a gente conhece agora. Então realmente tem uma interpretação muito difícil, que exige muitos conhecimentos simbólicos, de numerologia, de alquimia também. Já o tarô de Rider-Waite, que está aí ao lado, à direita, nós conseguimos perceber a tradução, que essa carta de 9 de espadas, ela está mostrando aí uma pessoa bastante angustiada, no meio da noite, parece ter acordado de um pesadelo, ou talvez não consiga dormir, por causa de preocupações, por causa de angústia, e é isso que essa carta do 9 de espadas aqui está significando, e está mostrando para nós. E o que é compreensível no sistema de Marselha, nós não conseguimos compreender o significado dessa carta. Já Rider-Waite, a compreensão é bem mais simples. E aí, quando nós falamos de baralhos, né, ou decks de tarô, eu trouxe aqui alguns exemplos. Nós temos aí o primeiro tarô de Marselha. Todas essas cartas se trata da mesma carta, né? É uma carta dos arcanos menores, o 2 de espadas. E aí nós temos a primeira carta é o tarô de Marselha. A segunda é o tarô universal, o sistema Rider-Waite. A terceira carta é um baralho comum, baralho utilizado para jogo, que também é usado para alguns tipos de oráculo, né? Os ciganos, por exemplo, utilizam esse tipo de carta para fazer previsões. A penúltima carta é uma carta típica cigana, baralho cigano. E a última carta é o 2 de espadas do tarô mitológico, que nós veremos um pouco mais à frente. Então aqui, qual a conexão entre Jung e o tarô? A conexão entre Jung e o tarô é o fato de que Jung ele sempre defendeu a utilização de caminhos não racionais para se conhecer os conteúdos inconscientes, né? Sejam quais fossem esses caminhos, os mitos, toda a mitologia, as religiões, os símbolos, os oráculos, porque Jung acreditava que a falta de comunicação, né, do inconsciente com o consciente, né, o estreitamento da consciência, né, pela falta de conhecimento dos conteúdos do inconsciente, que causava o adoecimento da psique. Então ele defendia que a consciência deveria ser cada vez mais ampliada, um trabalho contínuo de conhecimento, de conscientização de todos os conteúdos ali ainda inconscientes, e que isso fosse feito de diversas formas, incluindo caminhos não racionais, como eu já falei agora há pouco, como os caminhos que se tratam de símbolos, né? Diversas maneiras de símbolos, porque essa é a forma de comunicação do inconsciente. O inconsciente ele é formado por imagens, ele é imagético. Então, através dessas imagens é que o inconsciente se manifesta, e é através dessas imagens que pode ser feito um trabalho aí de ampliação da consciência. A gente pode ver exemplos como nos sonhos, onde nós temos imagens ali, que nós tomamos conhecimento, né, na parte da qual nós nos recordamos, a análise de desenhos, a caixa de areia, enfim, todos esses são exemplos. E para quem quiser conhecer um pouco de que forma o Jung estudou, como ele trabalhou essa questão dos símbolos pictóricos do tarô, eu recomendo o livro Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, é da psicóloga junguiana Sally Nichols. Ela estudou no Instituto Junguiano de Zurique, e
muito a fundo, tratando aí dos arcanos maiores do tarô, que tem uma representação arquetípica imensa, e ele estudou esses símbolos e trouxe a relação de Jung com esse material do tarô. E aqui nós temos algumas figuras para observar de que forma é que esses conteúdos se manifestam, esses conteúdos inconscientes se manifestam. Aí na primeira imagem nós temos a carta da morte no tarô, mas muitas pessoas nunca viram essa carta. Entretanto, eu tenho certeza que as outras imagens são muito conhecidas por todo mundo, né? Não precisa ser adivinho, ser vidente, ter algum poder especial de previsão do futuro para saber do que se tratam essas imagens. Até uma criança sabe, através de alguns conteúdos, do arquétipo da morte. Nós temos aí nessa figura do meio uma imagem de cemitério com diversos túmulos, né, diversas cruzes, e aí nós vemos um desenho infantil, né, que eu retirei da internet para mostrar que esse conteúdo, ainda que nós não tenhamos entrado em contato com ele está presente em nós, né, porque a morte é um arquétipo que está presente na vida de todos os seres humanos desde o início dos tempos. É um arquétipo, a morte é um arquétipo. Aí nós temos aí a figura também, uma figura muito conhecida, né? A morte encapuzada, vestida de preto, com a foice, que também é um símbolo, né, da morte, e uma caveira com esses ossos cruzados, que também passa uma mensagem, um símbolo muito claro de morte. Tanto que é usado em embalagens de venenos, né, de inseticidas, em caixas de alta tensão de energia elétrica, para avisar que ali há um perigo de morte, porque é a simbologia que ele expressa. Então aqui nós percebemos de que forma esse arquétipo da morte chega até nós, por figuras que nós reconhecemos como sendo de morte. Por que isso acontece? Por que nós reconhecemos essa figura? Por causa da projeção. A projeção é um mecanismo no qual conteúdos internos são exteriorizados, ele tem características interiores da pessoa que está projetando, porém quando ela é externalizada, ela é projetada de forma que parece que tem características do que está fora e não do que está dentro. E a projeção, na verdade, é como se fosse ali um espelho. Ele reflete algo que está dentro, mas que muitas vezes não é reconhecido, porque é inconsciente que isso acontece, que é de forma inconsciente. Então aqui nós temos esses quadrinhos que explicam muito de que forma a projeção acontece. Tem um dedo apontando, né, dizendo monstro, monstro, julgando. Todas as pessoas que estão ali à frente daquela mão são tidas como monstro. E aí no último quadrinho, nós vemos aqui que a pessoa está projetando. Lá tem um equipamento de cinema antigo e ele está projetando uma imagem que existe na cabeça dele. É um filme que pertence a ele. Então ele consegue reconhecer todas aquelas pessoas como monstro, porque ele está refletindo algo que está dentro dele. Ele vê nas pessoas algo que é dele e então, por isso ele consegue reconhecer. Porque nós só conhecemos fora o que está dentro. Né? Por analogia. É comparado o que está fora com o que está dentro. Isso não se dá de maneira consciente, é de forma inconsciente e ocorre muito. E essa projeção, eu trouxe essa explicação sobre projeção porque é isso que acontece no tarô. A projeção, ela pode ser feita em pessoas, em objetos, em situações, de diversas formas. E aqui traz uma projeção feita em pessoas, né, em outros indivíduos. Mas o tarô, ele é um objeto detentor de projeção. Ou seja, ele é capaz de receber projeção psicológica de conteúdos inconscientes dos indivíduos. Então ele vai espelhar ali o que está dentro da pessoa. A pessoa vai ver ali na carta conteúdos que está nela e ela vai reconhecer exatamente porque está nela. E
ver aqui. Quando nós vamos conectar Jung, a mitologia, a projeção e o tarô, de que forma tudo isso pode ser unido? De que forma tudo isso pode ser costurado? O Jung considera que a função maior do símbolo é a transformação da libido, humanizando o ser. Isso ele escreveu no livro Símbolos da Transformação. Então o símbolo ele vai transformar essa energia vital, né, essa energia de vida, e vai humanizá-la, trazendo significado, fazendo com que essa energia seja aí canalizada, seja usada, seja direcionada para a humanização do ser humano. Na mitologia grega, por exemplo, cada uma das personagens representa um arquétipo, considerando uma representação simbólica da psique. Cada uma dessas personagens tem em si a totalidade, na qual estão contidos aspectos polares, ou seja, conflito de opostos dentro de cada deus mítico. Cada arquétipo, cada personagem da mitologia grega, né, seja o deus, seja o semideus, o herói, ele tem características diversas, né? Ele pode ter ali até, vai misturar muitas características, mas geralmente ele vai representar ali um arquétipo, tem um arquétipo que é representado por aquela personagem, por causa das características mais marcantes naquela personalidade. Então vai ter conflitos de opostos também, né? Então vai ser um herói muitas vezes muito corajoso, mas ele pode ser também agressivo, vai ser uma pessoa que vai usar muito a inteligência, o intelecto, mas pode também ser muito impulsivo. Então essas características opostas dentro de cada deus mítico, assim como é com o ser humano, né? Porque se nós formos pensar bem, recordar, a mitologia, ela fala da história do homem. A mitologia, na antiguidade, explicava acontecimentos da vida humana, do cotidiano, o surgimento da vida, o acontecimento do amor, as perdas, de uma forma que as pessoas daquela época conseguissem compreender, de forma que ficasse inteligível. Então é disso que trata, né, a mitologia. E a história do homem antigo, os arquétipos que representavam essas características continuam ainda hoje representando o homem na atualidade, de uma forma atualizada, como nós vimos ali, pelas imagens arquetípicas, mas ainda continua representando esse homem. E os homens da atualidade, assim como os da antiguidade, continuam tendo características opostas, conflito de opostos dentro de si. Assim também é o indivíduo moderno, que tem em si a totalidade, o eu interior, self, a manifestação exterior do que se supõe ser o eu, ego, abrigando ainda polaridades masculina, feminina, ânimos e ânima, além de aspectos da personalidade conhecidos e desconhecidos, como a persona e a sombra. É a projeção psicológica que nos permite espelhar conteúdos inconscientes nas cartas de tarô, por causa de sua simbologia presente no inconsciente coletivo e que pode vir a ser experimentado individualmente por todos nós de maneiras diversas. Então, essa é a grande importância que o tarô traz quando nós falamos de consciente, de inconsciente, né, dos conteúdos inconscientes, porque os símbolos do tarô são imagens arquetípicas, e essas imagens que estão no tarô estão também no inconsciente coletivo, que pode ser aí por cada pessoa conhecido por meio de manifestações diversas, sendo o tarô uma delas, entre tantas que nós podemos conhecer. Bom, aqui esse tarô mitológico é um tarô moderno, né? Ele foi criado nos anos 80, salvo engano, por uma psicoterapeuta de orientação analítica e por uma psicóloga junguiana, com ilustrações que representam exatamente a mitologia grega. Os heróis, os deuses, os semideuses, as personagens tão conhecidas da mitologia grega. Só que aí esse tarô, ele foi
foi pego o conteúdo do tarô, o conteúdo arquetípico, a mensagem que cada carta do tarô traz, e foi aí feita uma estrutura que conseguisse expressar melhor conteúdos do inconsciente, sentimentos, emoções, as vestimentas, trazendo conteúdos que pudessem ser interpretados, analisados de uma maneira mais simples. E esse tarô é um tarô que ele é muito adequado para a utilização terapêutica, né? Como técnica, porque ele, além da mitologia, que é muito rica, que fala muito dos arquétipos, as figuras, elas são muito expressivas, elas realmente são muito objetivas na representação do que o tarô diz, né? Esse, então, seria um tarô aí que traz o sistema Rider-Waite, porque não é utilizada aqui a simbologia do tarô de Marselha, porém, né, a origem dos tarôs que nós conhecemos vem realmente do tarô de Marselha, mas esse aqui é um tarô realmente dentro do uso terapêutico, que ele é muito mais adequado por conta da sua estrutura. Alguns exemplos aqui que nós temos de personagens da mitologia grega que estão dentro deste tarô mitológico, que são representados em figuras do tarô mitológico e que trazem aí arquétipos. Quais são os conteúdos que eles trazem? Nós temos o deus Hermes, o mágico, ele traz para o tarô o arquétipo do mágico. Tem o semideus Hércules, essa figura é de um filme bem recente. Esse ator é bem conhecido, né? Então a gente tem uma imagem arquetípica nova aí desse antigo herói. O semideus Hércules, que representa o arquétipo do herói. E nós temos aí o nascimento de Vênus, um quadro de Santo Botticelli, de 1483, que retrata a deusa Afrodite, que traz o arquétipo do amante ou do amor, conforme ela sempre foi representada na mitologia grega e aqui também no tarô mitológico. Então, antes de nós começarmos a observação, né, de algumas cartas do tarô mitológico, é bom que a gente pense que para fazer a análise, a observação, a utilização terapêutica do tarô, deste tarô, né, mitológico, como técnica projetiva, a utilização terapêutica do tarô, é importante que o terapeuta conheça os elementos, né? Conheça o significado dos símbolos, das cores, da posição das figuras. É muito importante observar o gênero da figura que está sendo representada, se é masculino, se é feminina, se está sentada, se está em pé, se está em movimento, para que lado ela olha. Tudo isso traz conteúdos importantes para serem trabalhados dentro do processo terapêutico. E isso não é diferente do que já acontece com outras técnicas, como a análise dos sonhos, como a análise de desenhos, como uma caixa de areia, onde ali cada símbolo, posicionamento, cada objeto, cada figura tem um significado, foi colocado ali por algum motivo, as cores, a intensidade com que foi colocado. Também no tarô isso é importante. A utilização terapêutica do tarô, ela necessita desse conhecimento por parte do terapeuta. Então aqui a gente tem a primeira carta e eu gostaria que vocês observassem essa carta durante um tempo. Eu não vou falar de que carta se trata, que carta é essa dentro do tarô, mas queria que vocês observassem os elementos que fazem parte aí dessa figura. Quais são os elementos, né? Queria que você observasse quais sentimentos esses elementos invocam, o que você consegue perceber primeiro, o que você observa nessa figura, tudo, uma imagem geral aí, sem racionalizar muito, mas apenas observação. Retomando então aí a análise da primeira carta, a partir de alguns elementos que a gente observa.
Então, assim, cada um de vocês vai observar alguma coisa diferente do outro, justamente por causa dos seus próprios conteúdos, né? Seus conteúdos internos. Então, aqui eu vou falar de alguns dos elementos para gente ir percebendo a carta e sabendo como é feita, né, essa análise, como é feito esse trabalho com essa carta, ali junto com analisando. Lembrando que, assim como acontece com outras técnicas projetivas, o conteúdo é do analisando. Então, é o analisando que vai observar a carta, que vai perceber os elementos e vai interpretá-los e vai dizer o que eles significam para ele, o que ele sente, o que ele está percebendo, o que ele vê ali. O terapeuta, ele vai conduzir ali, vai guiar aquele processo, né? Vai fazer as perguntas, vai questionar do porquê ele vê isso, e aí de repente falar dos significados ali, como nós conhecemos, né, os significados que já foram estudados por Jung e por outros estudiosos, das cores ou dos elementos, dentro da melhor forma, do que for conveniente dentro do processo. Mas o conteúdo que é ali projetado, quem projeta é o analisando. Então, quem vai dizer o que está vendo e como percebe cada elemento é também o analisando. Então, nós temos aqui, por exemplo, eu posso falar aqui dessa coruja, né? Que é um símbolo de sabedoria, é um animal que é tido como um animal de grande visão. Então, a gente vê a coruja muito associada com estudos, né? Tem muito essa simbologia. A coruja é um animal que tem uma visão noturna muito grande, ela tem características físicas que permitem com que ela tenha uma visão muito acurada, como por exemplo a estrutura do pescoço, né? Ela consegue rotacionar o pescoço quase 360 graus, isso permite com que ela olhe inclusive para trás sem virar o corpo, né? Então a coruja, ela traz essa característica, um símbolo de sabedoria. Então aqui nós já percebemos que essa figura é uma figura que tem sabedoria, porque se ela tem uma coruja ali, que é um animal, e tá ali pousado no ombro, né? Meio que eu particularmente percebo como se estivesse ali compartilhando segredos ali com essa figura. Então a gente entende que essa figura que está aqui, ela usufrui dessas características da coruja, da sabedoria, da visão, de conseguir realmente enxergar com muita clareza a situação. Um outro elemento aqui que nós podemos observar, a balança, que é um símbolo de equilíbrio, de medida, de ponderação, de pesar situações, de pesar elementos e deixar isso de um modo justo, né? Uma balança equilibrada, ela tem ali, não se usa 2 pesos, 2 medidas, é um ditado, né, muito comum. Então a balança realmente tem essa simbologia de equilíbrio, de pesar. Tem a espada, é um símbolo de ação, é um símbolo de atitude. A espada é uma arma, né? Então a espada, ela pode ferir, como ela pode também cortar, mas ela pode salvar. Foi utilizada aí por diversos heróis lutando contra monstros, né? Então a espada fala disso, a simbologia do metal frio, também da força masculina, traz muito essa imagem ali masculina, até de um símbolo fálico mesmo. Então tudo isso está relacionado a essa simbologia da espada. É uma figura feminina, está sentada, as roupas dela são claras, então já traz toda essa simbologia da cor branca e para nós, né? De clareza, de pureza, de isenção, né? De claridade mesmo, do que está no claro, do que está na luz.
E outros elementos que também podem ser analisados, como as colunas firmes, colunas que sustentam, que são a base de alguma construção, o piso em cores preto e branco, que simbolizam ali opostos, né? O claro e o escuro, a luz e a sombra. Então, todos esses elementos aqui, eles vão contar uma história acerca do inconsciente da pessoa que observa e que nomeia e que fala a respeito, né? Esses símbolos, esses elementos, eles vão conversar com o inconsciente da pessoa e vão espelhar, vão projetar a partir do que a pessoa revela, a partir do que a pessoa diz, do que ela observa nessa carta. E o terapeuta vai utilizar dessas falas, do que o analisando traz, para que dentro do processo terapêutico isso seja utilizado da melhor forma, né? Para a condução desse processo. Aqui eu coloquei uma carta, a carta anterior, algumas pessoas já devem ter deduzido que se trata da carta da justiça. Essa figura é a deusa Atena, tida realmente como a deusa da justiça, uma figura racional, né? Inclusive nascida da própria cabeça de Zeus, e ela fala das características realmente da justiça, né? A justiça é imparcial, a justiça ela pondera, ela pesa os elementos para fazer, para que seja tomada a melhor decisão, com sabedoria, com visão, como tem a coruja. Então, são esses os diversos elementos que nós temos na carta da justiça. Aqui, a segunda carta que nós vamos observar, eu utilizei com uma moça que eu tenho atendido, e ela tem passado por um processo de depressão. Ela se divorciou, né, há quase 3 anos, e ela relatou que não consegue, né, não consegue se desapegar desse relacionamento, né, continua ali de uma certa forma procurando se relacionar com o ex-marido, sempre solicita favores quando quebra alguma coisa na casa dela, quando ela precisa de ajuda com alguma coisa, ou às vezes ela sente uma vontade muito grande de falar com ele, questionar por que ele fez algumas coisas, por que o casamento terminou, por que o sentimento mudou, enfim, ela tem ainda muito esses questionamentos e ela sofre muito por causa disso, né? Ele já está em outro relacionamento, vive hoje com outra pessoa, e ela se sente muito mal com toda a situação, já foi bloqueado em todas as redes, né? Ele tenta realmente dificultar o acesso dela à vida dele, mas ela está sempre encontrando uma maneira e não consegue. E ela me disse em um dos nossos atendimentos, foi um atendimento que eu fiz com ela online, e ela me perguntou quanto tempo isso ainda ia demorar, né? Quanto tempo isso ia demorar para passar essa situação. E aí, como eu falei para vocês no começo, o tarô ele não é um oráculo, né? Ele não faz previsões de quanto tempo. O tarô terapêutico, né? A utilização terapêutica do tarô não tem essa finalidade de dizer quanto tempo vai demorar esse processo, quando isso vai acabar. Então eu falei com ela, olha, vamos mudar essa pergunta, não vamos colocar aí essa pergunta fechada. Quanto tempo vai demorar esse meu processo para que essa dor passe? Vamos colocar aí de uma outra forma. Vamos colocar qual é o caminho, quais seriam as melhores atitudes, como você pode realmente agir nesse momento para que esse processo se dê da melhor forma. Então, pedi para que ela escolhesse uma carta de 1 a 22, eu utilizei só os arcanos maiores do tarô, são as cartas que têm uma utilização muito boa dentro da prática terapêutica.
Pedi para que ela escolhesse sem ver essas cartas. Ela é uma moça que é muito intuitiva, ela sempre me falou isso. Quem estuda, né, a teoria junguiana sabe que a intuição é uma das 4 funções psicológicas determinadas por Jung. E eu pedi para que ela, de forma intuitiva e sem ver as cartas, ela me dissesse um dos números. Né? Isso foi feito somente porque o atendimento era online, eu não tinha como disponibilizar para ela um outro método ali de visualização das cartas, fosse, né, com a face para cima ou com a face para baixo, em pilha, ficava complicado, então eu pedi para ela escolher por número. E então ela escolheu, né, o determinado número e essa carta estava nessa posição. E então a primeira pergunta que eu fiz para ela foi o que ela percebia nessa carta, o que ela via. E a primeira coisa que ela percebeu foi que os cavalos estavam descontrolados e pareciam levar o carro, arrastar esse carro sem rumo. E vocês podem perceber que tem alguns elementos, né, nessa figura, mas que ela poderia ter percebido outra coisa. Ela poderia ter percebido, por exemplo, que este homem, com pulso firme, tenta dominar esses cavalos. Ainda que eles queiram ir para outras direções, é ele que está no controle, mas não. Ela percebeu que esses cavalos é que estavam no controle. Por quê? Porque isso fala muito a respeito de como tem se dado o próprio comportamento, as próprias emoções dela, a maneira como ela tem sentido e como tem sido a vida dela. Ela diz que não tem rumo, né? Ela diz que realmente não sabe o que fazer, que está perdida, que muitas vezes tenta fazer de uma maneira diferente, mas quando ela vê, ela já está fazendo aquelas coisas antigas, procurando o ex-marido, falando muitas coisas, cobrando coisas diversas, de uma maneira impulsiva. E os cavalos são animais, eles falam realmente disso, né? Eles falam realmente dessa força, desse impulso, dessa questão de forças muito grandes, ali indo cada um para uma direção. O cavalo negro, o cavalo branco, fala de opostos. Cada um move a cabeça para um lado, cada um vai para uma direção. Ela falou também que tem muito conflito. Ela falou que uma hora ela fala, não vou mais ligar, não vou mais fazer, não vou. Daí a pouco ela já está chorando, já está procurando, já está com a mesma coisa. Então ela fica sendo muito. Isso também ela me disse a partir dessa percepção das cartas. Então isso trouxe elementos para a gente ir trabalhando, para a gente ir realmente conduzindo esse processo dela. E eu quis utilizar o tarot terapêutico com essa moça, por quê? Porque nós já havíamos feito algumas sessões e ela não avançava. Ela estava, assim, meio que estacionada, porque ela sempre falava das mesmas coisas, ela sempre usava os mesmos termos, tanto que ela às vezes reclamava, como eu já falei, né? Então ela mesma tinha consciência de que estava patinando ali no mesmo assunto e não evoluía. Então eu fiz essa proposta para ela, falei, vamos trabalhar com o tarot terapêutico, é uma técnica que eu gosto muito, né? Estudo bastante, vamos utilizar. E aí ela aceitou e a gente fez. E essa carta é uma carta que fala de movimento. A gente vê que esse carro, ao contrário da carta anterior, a gente vê aqui que a figura está parada. A figura olha para frente, mas está parada. Então ela olha para um rumo, ela olha para um determinado alvo, mas está parada. Essa carta, ela olha para frente com uma atitude, né, mais, de uma certa forma até arrogante, mas ela está em movimento. Então o que ela começou a perceber? Que embora ela não ache que está parada, que não anda, ela está tomando, né, passos, ela está se movimentando, uma transformação do que ela, dessa situação que ela quer. Tanto que ela está passando pelo processo terapêutico, né, ela procurou esse processo, ela estava desempregada e voltou a trabalhar. Então assim, ela está se movimentando, está andando, ainda que ela pareça que ela não está saindo do lugar, ela está sim se movimentando, porém
essa carta mostra também o que? A gente pode ter alguns elementos, né? A pessoa vai ali a uma necessidade de, neste momento, o homem, o racional, que é esse cavaleiro ali que está na condução dos cavalos, tomar a frente, tomar o controle, a rédea da situação. Então, a necessidade de que decisões sejam tomadas, a necessidade de que a pessoa tenha pulso e a pessoa diga, não, agora é hora de tomar um rumo, é hora de decidir outras direções, é hora de pensar mais do que deixar as emoções e a impulsividade falar mais alto. A gente vê aqui que esse cavaleiro, ele é quem está conduzindo, ainda que os cavalos pareçam ir para outra direção, o cavaleiro ele tem as rédeas na mão. E tudo isso ela observou, tudo isso ela teve alguns insights e nós conseguimos trabalhar alguns conteúdos, algumas questões que ela conseguiu observar e conseguiu tomar algumas decisões em relação à situação que ela vinha enfrentando, né? Então aqui a gente vê que se a pessoa consegue ter alguns insights e observar alguns de seus conteúdos, ela pode tomar outras decisões, pode fazer outras escolhas e isso vai mudar o rumo, né? Vai mudar ali o futuro, porque se você vai por novos caminhos, faz outras escolhas, isso gera mudanças e acarreta, né, consequências que vão mudar o que a pessoa está vivendo. E aqui, na última análise, eu queria que vocês observassem durante alguns segundos essas duas cartas. Aqui eu trouxe uma ampliação simbólica da psicologia masculina. Esse conteúdo eu retirei de um site, do site do Instituto Jungiano de Educação e Pesquisa, de um psicólogo chamado Rafael Souza, psicólogo junguiano, e ele escreveu um artigo falando sobre a psicologia masculina, e ele fez uma comparação ali com os mitos, né? Trouxe a mitologia grega para falar de alguns aspectos da psicologia masculina. E então eu vi esse artigo e achei interessante trazer o que ele trouxe para a análise das cartas do tarô mitológico, para a gente fazer uma ampliação dessa psicologia masculina utilizando o tarô terapêutico. Então aqui a gente tem essa figura do imperador, que é a representação de Zeus, o deus grego Zeus, né, da mitologia. E nós temos a carta da torre, que é a representação de um dos irmãos de Zeus, que é o deus Poseidon. Então, observem, por favor, durante alguns segundos, os elementos dessas cartas. Bom, aqui já trazendo, né, uma pequena análise, porque realmente dá para retirar muito conteúdo dessas cartas, mas dentro de uma utilização terapêutica em que essas cartas sejam utilizadas dentro do setting de formas diversas, porque se o terapeuta ele sabe trabalhar com os elementos, com a simbologia, das cores, dos números, do significado de cada uma dessas figuras, das posições, o terapeuta vai poder utilizar isso de várias formas, muitas e muitas formas. Então, por exemplo, para ficar mais claro, a gente poderia trazer aqui um exemplo de um homem que estivesse ali num processo terapêutico. Em uma das determinadas sessões, o terapeuta pode pedir, por exemplo, para ele visualizar todas as cartas dos arcanos maiores em cima de uma mesa e pedir para ele escolher, por exemplo, a carta que melhor o representa, ou a carta que ele mais gosta, ou a carta que
pareça mais com o seu pai, a carta que representa o que ele gostaria de ser, a carta que representa o que ele mais teme, enfim. Depende do processo terapêutico, depende do analisando, dos objetivos realmente de cada terapeuta. E aí, a gente teria aqui, nesse artigo, o psicólogo, ele trouxe aí o que ele chama de o homem tipo Zeus e o homem tipo Poseidon. Esse homem tipo Zeus e o homem tipo Poseidon, aqui nós vamos fazer uma observação de que eles representam opostos, né? A integração de opostos é um dos pilares também da teoria junguiana, porque o Jung entendia que o equilíbrio, né, a saúde psíquica vem exatamente do equilíbrio, e que o equilíbrio vem com a integração, né, um pouco de cada coisa, de que a luz é muito boa, mas de que a sombra precisa ser integrada, né, de que o pensamento, a função do pensamento é muito importante, mas de que o sentimento também é importante. Então é necessário pensar, mas também é necessário sentir. Então há aí essa integração para proporcionar o equilíbrio. Então aqui, quando a gente faz a avaliação do homem tipo Zeus, a gente pode observar que nessa figura nós temos elementos diversos como a águia, que é um animal também de grande visão, a envergadura das asas muito grande, é uma ave que está muito ligada em muitas religiões a uma questão espiritual, né? Os índios, por exemplo, eles veem na águia um animal que é muito espiritual porque consegue voar muito alto, acima das nuvens, né? Então ele tem realmente uma conexão ali com o Criador, né? Com o grande espírito, uma conexão espiritual muito elevada. É um animal que vê muito longe, é um animal que tem um ataca as suas presas de uma maneira muito certeira, então é um animal que tem realmente essa característica de algo elevado. E aqui nós vemos essa ave no ombro de Zeus, essa águia é um dos símbolos de Zeus também. Zeus, em muitas representações, muitas figuras, ele é representado com essa águia. E aqui traz essa característica de integração, né? Um animal selvagem, ali parece domado, no ombro dele, parece observar alguma coisa ao redor. E a gente pode, então, simbolicamente deduzir que ele conseguiu domar isso nele, domar esse lado animal e ter as boas características, né? Desse lado mais instintivo. Nós vemos ele com uma túnica, uma veste real, tem aí na gola, nas mangas aqui, nos pés, tem um trabalho aí, né, uma espécie de bordado, a cor violeta que remete ao sagrado, em muitas religiões está associada com o sagrado, e o símbolo, né, o raio, é o símbolo também de Zeus, e fala muito a respeito deste poder dos céus, né? O raio, ele cai na terra com grande estrondo, ele pode gerar incêndios, causa ali realmente a queda de um raio, um grande acontecimento celeste, a gente vê ali, né, a luz que gera, a eletricidade. Então, assim, o raio sempre foi um símbolo dessa conexão entre o céu e a terra, do que vem de cima para baixo. Então aqui, quando a gente observa esses elementos, como esses montes, que pode representar um conhecimento já elevado, posições mais altas, até mesmo uma simbologia aí do self, né? Alcançou ali o pico que existe mais elevado. Tudo isso pode ser avaliado para ampliar a simbologia de uma psicologia masculina. Então aqui um homem tipo Zeus, de acordo com os elementos dessa carta aqui, nós temos Deus dos deuses, Olimpo, né? Ele está acima, ele realmente é Deus dos deuses, Deus dos céus, ele está acima de todos os outros, em uma dimensão sagrada, né? Não só pela roupa violeta, mas porque a gente vê ele aqui no alto de uma montanha, a gente vê que lá atrás tem outras montanhas, aqui acima das nuvens, ele está realmente numa posição elevada.
Ele tem características mais racionais, é um homem estratégico, planeja. Quando a gente vai estudar a mitologia grega, a gente vê em Zeus diversas dessas características, né? A maneira realmente como foi planejada a morte de Cronos, seu pai, junto com os irmãos, e as estratégias que Zeus sempre usou para conquistar o que ele desejava, a maneira como ele se transformava em animais para conquistar as mulheres humanas, né, com quem ele queria se relacionar. Então, tudo isso são características desse homem tipo Zeus que nós percebemos a partir da avaliação dos elementos dessa carta. Pertence ao mundo do pensamento. Aqui a simbologia dessas montanhas, dos céus, das nuvens falam a respeito disso, do mundo dos pensamentos, até dentro do próprio tarô, né? Tem um naipe específico que trata de pensamentos, que traz muitas essas figuras. Então a gente vê isso. Complexo de pode apresentar um complexo de superioridade, por quê? Porque ele realmente está numa posição elevada, né? Alcançou alguns patamares. Então, tanto que a gente vê aqui que ele tem o mundo nas suas mãos, né? Tem o domínio. Então isso pode trazer um complexo de superioridade. Complexo é foram bastante estudados por Jung, né? A gente viu lá no começo a questão de a psicologia analítica também se chama psicologia dos complexos, né? Então a gente pode ver também a integração da parte animal, que é a questão da água, como eu já falei. Por outro lado, quando a gente observa o homem tipo Poseidon, o que a gente tem aqui? Tem o Poseidon como deus dos mares e da fertilidade. E assim, para quem conhece a história da mitologia grega, nós temos que os irmãos, né, e que eu vou destacar a figura de Zeus, Poseidon e Hades, se uniram para matar o seu pai Cronos, né, para que eles dominassem sobre a terra. E depois de uma guerra, depois de um tempo de grande batalha, eles conseguiram derrotar o pai e fizeram um sorteio para quem iria governar, para saber quem iria governar cada mundo, né? Como era assim dividido na mitologia grega. Então coube a Zeus o reinado dos céus, o deus dos céus e do Olimpo, de todos os outros deuses. Coube a Poseidon os mares, o reinado dos mares, e coube a Hades o reinado do mundo dos mortos, do mundo subterrâneo, do Hades, como é conhecido o inferno na mitologia grega. Então Poseidon, ele foi aquele irmão que foi ali para as profundezas, né? Para dentro dos mares. E aqui a gente tem, e também da fertilidade. Poseidon também é o deus da fertilidade. Sempre foi um deus que era representado pelas figuras do touro e do cavalo, que são dois animais de grande potência, grande potencial de trabalho, e que também podem ter uma figura de agressividade muito grande, por exemplo, um touro bravo, né? Quem nunca conheceu essa expressão do touro bravo? E Poseidon era assim representado, eram sacrificados na antiguidade da Grécia esses animais em honra ao deus Poseidon. E o Poseidon, ele fala a respeito de uma dimensão humana. Aqui nós temos em contrapartida com o homem tipo Zeus aqui, né, a figura vestida com uma veste que cobre todo o corpo e tem uma cor que traz referências sagradas, né, e de realeza. Nós temos aqui um homem despido, né, um homem com a pele nua. Então aqui a gente fala realmente de uma pessoa que está numa dimensão muito humana, se mostrando como ele é, nas suas características realmente bem naturais e bem primitivas, né? Primitivo, bestial, emocional e violento. O homem tipo Poseidon é o tipo de homem que ganha o poder à força. Tudo que ele deseja conquistar, inclusive os relacionamentos, as posições, as amizades, o seu espaço no mundo, ele tenta conquistar à força, pela violência. Por quê? Porque ao contrário deste homem aqui, que é racional, estratégico, planeja, cria estratégias,
pensa no que vai fazer, nos passos que vai tomar, esse é aquele homem que ele é emocional, ele sente, vai lá e faz e age, pensa depois nas consequências. Então, ganha poder à força, né? E fala uma outra característica que a gente tem, que pode comparar, que é o oposto do homem tipo Zeus. O homem tipo Poseidon, na própria história do Poseidon, a gente sabe que ele, quando desejava se relacionar, ter relações sexuais com mulheres humanas, porque isso, na mitologia grega, é muito retratado. Os deuses desejavam, né, as humanas, as mortais, e procuravam ali meios de terem relações sexuais, né, com essas mulheres. Os Zeus geralmente se disfarçavam num animal, um elemento da natureza, e ele copulava com as mulheres. E já Poseidon, ele era geralmente violento, costumava estuprar essas mulheres, né? Então, é outra característica. A gente vê aí o ganho pela violência ao invés do ganho pela estratégia, o oposto. E a gente tem aqui também o homem tipo Poseidon, ele pertence ao mundo dos sentimentos. Aqui, os sentimentos são representados por toda essa água, por todo esse mar revolto, por todas essas ondas bravias. Pela violência dessa água, a gente vê que são espumas ali, brumas, né, águas revoltosas, e eles saindo de dentro. E a água tem toda essa simbologia, o mar tem toda essa simbologia do inconsciente, né, dos sentimentos. E ele é um homem do mar, das profundezas. Então, homem de sentimentos profundos, sentimentos fortes, sentimentos como as ondas do mar que vem, né? O mar às vezes está calmo, mas às vezes está revolto, com ondas muito bravas, virando embarcações. Então, é exatamente como são os sentimentos desse homem tipo Poseidon. Pode ter um complexo de inferioridade. Aqui, na própria história do mito, a gente percebe que ele não foi escolhido para a melhor posição, né, o Poseidon. Então, ele pode também se sentir inferior porque não consegue, de repente, agir da melhor forma, não consegue as melhores posições. Isso fala muito do homem tipo Poseidon, então ele pode ter esse complexo de inferioridade, né, se sentir realmente desmerecido, que foi preterido. Tudo isso pode estar envolvido nesse complexo. E o homem Poseidon, por fim, é ainda muito animal. Ele é primitivo. É uma característica interessante aqui que nós conseguimos perceber, é porque o animal, aqui a gente pode ver que o peixe, a gente não vê um peixe nadando ao lado dele, mas essa aqui é a cauda dele, ó. Então, ele é o próprio animal. O animal ainda está nele de uma forma ainda ali submerso, né? Desconhecido. A parte que está em cima é humana, mas embaixo ainda tem aquele animal que, diferente do que está aqui, ó, não está domado, faz parte do próprio homem. Esse animal não está servindo como aqui, não está aqui domesticado, está aqui ainda na forma primitiva. Essa cauda de peixe aqui, os instintos do peixe, a força do peixe, a natureza do peixe, essa natureza animal, pode levar esse homem para onde essa natureza quiser. Diferente deste aqui, que já domesticado, ele pode ser ouvido, ele pode ser observado, e há um pensamento, há uma razão aqui, envolvendo essa relação entre o homem racional e o animal. O que já não acontece aqui, né? Ele é metade homem, metade animal. Então, o primitivo ainda o conduz muito. E aqui o que é que nós trazendo aqui para a integração dos opostos, para toda essa questão que Jung trabalhou muito, dos opostos, que o caminho desses dois tipos de homem passa realmente para a integração do que está no seu oposto, né? Do que está na sua sombra. Então aqui, como exemplo, nós podemos colocar o homem tipo Zeus. Ele pode, além dos seus pensamentos, também ouvir seus sentimentos, também dar atenção para aquilo que está dentro desse grande mar do que está inconsciente, né? Dessas águas
que são os sentimentos, para que não se torne tão frio, tão racional o tempo inteiro, né? Isso pode tornar a pessoa muito fria, muito inacessível, fazer com que a pessoa não consiga se relacionar devido à dificuldade de acessar os seus sentimentos. Enquanto este aqui, ele pode integrar características do homem tipo Zeus, como, por exemplo, a questão do racional, né? Começar a refletir um pouco mais, começar a olhar para os seus impulsos, começar a olhar para as suas atitudes mais primitivas e começar a pensar mais. De onde vem esses impulsos? Por que tem esses impulsos? Por que eu sinto tanta agressividade? Tomar consciência e trabalhar mais a função do pensamento, né? Não deixando o sentimento de lado, mas equilibrando, trabalhando mais a função do pensamento, se tornando mais racional, integrando mais essa parte animal de forma que ele não venha a ser prejudicado por isso, e sim auxiliado. Então aqui é um exemplo de algumas questões que podem ser trabalhadas ao longo de sessões, uma sessão de tarô terapêutico, com analisando, e aponta caminhos. No final eu vou disponibilizar a referência desse artigo, um artigo muito interessante, para que vocês conheçam e saibam mais do que o tarô, sobre o tarô terapêutico. E aqui, por último, eu trouxe algumas referências bibliográficas de obras que eu usei tanto no meu artigo, porque muito desse trabalho aqui é do meu artigo, e também obras que eu tirei conteúdos especificamente para essa apresentação, que são muito boas para quem quer saber mais sobre o assunto, estudar não especificamente sobre o tarô, mas também sobre os complexos, sobre os arquétipos, os símbolos, os mitos, a importância de tudo isso dentro da teoria junguiana, sobre o tarô especificamente, sobre a simbologia do tarô, sobre essas figuras arquetípicas. Então todas essas referências aqui vão ser disponibilizadas em PDF pela Academia de Terapeutas, para que vocês possam utilizar. E aqui também 3 artigos que eu também utilizei nesse trabalho. Um deles é o meu artigo, né? Vai estar disponibilizado também em PDF para quem quiser ler, saber como eu fiz esse trabalho, as análises, as interpretações que eu fiz, e tudo isso vai ser disponibilizado para vocês. E por fim, eu quero deixar o meu agradecimento pela oportunidade de trazer esse trabalho que eu considero muito rico, que pode realmente auxiliar muitos terapeutas na condução dos processos, pode realmente trazer projeções muito importantes dos analisandos, trazer uma dinâmica muito diferenciada para as sessões e realmente auxiliar, né, muita gente. E os meus contatos eu deixo aqui, o meu perfil no Instagram, e também o meu telefone, para tudo, gente, para dúvidas, né, alguns comentários, alguma coisa que vocês queiram saber, para atendimentos também, viu? Eu me disponibilizo, fico à disposição. E é isso, muito obrigada pela companhia de vocês, por receberem aí de forma tão agradável esse conteúdo. É isso, boa noite, tchau, tchau.